nacional do futebol. E a rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana vai ser animada. Domingo tem Galo e Vasco ao vivo na Globo. E vamos falar de Galo e Vasco, domingo, 4 da tarde, jogo ao vivo na Globo. E agora, de manhã, na Cidade do Galo, tá tendo a apresentação do meio-campo argentino Fausto Vera. Dá só uma olhada. Ele com a camisa do Atlético, foi um pedido do Milito, já tá inscrito no BID e pode jogar nessa partida de domingo contra o Vasco. Ele assinou o contrato até o fim de 2025. Agora, outra notícia boa pros atleticanos. Savinho, que estava no Girona da Espanha, foi contratado pelo Manchester City da Inglaterra. Ele é jogador revelado pelo Atlético e o Atlético pode ganhar até um pedaço dessa negociação. A negociação gira em torno de 243 milhões de reais. E o Atlético pode ficar com um pedaço milionário por conta dessa negociação, cerca de 19 milhões de reais. Simbora agora pra gente falar de Copa do Brasil, porque ontem teve sorteio das oitavas de final da competição e dá só uma olhada como ficou. O Galo vai pegar o CRB, o primeiro jogo em Maceió, o segundo aqui em BH, mas também vai ter Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Red Bull, e vamos virar a página, porque teremos também São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. E o Atlético, Dimara, companheiros, vai ter um mês de agosto complicado, com uma maratona forte e com duelos decisivos. Vamos pegar aqui o calendário de agosto e aí a gente já passa pro Breno também analisar essa situação. Dia 7 de agosto o Atlético tem um jogo da volta, então. Né? É na semana do dia 7, provavelmente vai confirmar para esse dia CBF, que é o jogo da volta contra o CRB. Aí no dia 10, que é um sabadão, 9h30 da noite, tem o clássico contra o Cruzeiro, 22ª rodada do Brasileiro. No dia 13, 3 dias depois, já tem o jogo de ida pela Copa Libertadores, contra o São Lourenço na Argentina. E aí, no dia 17... sábado tem um confronto contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro em casa. No dia 20, o jogo da volta contra o São Lourenço, também na Arena MRV, é uma terça-feira. E no dia 24, Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maratona que eu citei, são 6 jogos, mas são 5 em Belo Horizonte, né? O que ameniza a situação. Bom, Breno Galante já tá por aqui também. Breno, o que você achou aí desse confronto do Galo contra o Galo da Pajuçara? Acha que é o adversário menos qualificado? O Totonho fez essa pergunta mais cedo e claro que a gente não falou, porque, isso aí não pode chamar de fraco. Talvez você pense, pegar o CRB, obviamente, é melhor que pegar o Flamengo. Mas eu acho que passa muito por isso que o Lélia e a Dimara já falaram, viu, Breno? Entrar achando que a camisa vai vencer por si só, subir no salto, ganha quem tem mais vontade. E aí, Breno, como você avalia esse confronto do Galo nas oitavas da Copa do Brasil? Um abraço, meu caro. Um abraço. Uma coisa é certa, Rafa. Todos os times queriam pegar o CRB. Todos os torcedores de Flamengo, Palmeiras, todo mundo queria pegar o CRB. Porque o CRB tá na Série B, né? E aí você olha e imagina que é um time mais fácil do que os demais adversários. Mas eu tô com a turma aí, né? Pra você ser favorito, para você vencer um jogo, você tem que tratar com respeito. A gente já viu, né, o Criciúma vir aqui e empatar dentro de casa com o Atlético Goianiense vir aqui e empatar com o Atlético na Arena MRV. A gente está vendo vários casos, inclusive, esse ano no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que respeitar, mas eu acho que foi ótimo pro Atlético. Analisando no geral, imagina se a gente pegasse o Flamengo ou o Palmeiras. Seria muito pior. O Milito vai ter aí tempo para acertar o time. O Vinícius falou da sequência, né? O Atlético tem uma sequência. Agora, antes até do primeiro jogo, você pega o Vasco agora. O Vasco vem de 5 jogos sem perder. 4 vitórias e 1 empate. O Vasco está na crescente, já passou o Atlético na tabela. Aí depois você pega um Corinthians, está brigando lá embaixo para sair da zona de rebaixamento. Aí depois sim você pega o CRB fora. É uma sequência complicada para o Atlético. Hoje, aliás, todos os jogos são complicados para o Atlético, né? Até o Milito acertar esse esquema defensivo e engrenar. Mas acho que foi bom para o Atlético. Se a turma tratar com seriedade, né? Se jogar o que cada um sabe, o Atlético pode até ter uma certa facilidade ganhando 2 jogos, como fez em 2003. Mas para isso tem que ter aquela humildade e tratar com seriedade. Não tem já ganhou não, hein? Porque é Série B, porque a gente já viu o Atlético passar algumas peças, né, Rafa? Tem vários times aí na história que a gente está engasgado na Copa do Brasil, Goiás, Criciúma, entre outros, né? Vamos falar um pouquinho da preparação já para o jogo de domingo, Rafa? Bora.
Porque o Atlético treinou hoje e aí pode pintar novidade para domingo. Agora Campeonato Brasileiro, partida contra o Vasco. A gente comentou aqui, o Vasco vem embalado, 4 vitórias consecutivas. Mas o Atlético está bem confiante que vai ter um apoio expressivo da torcida. Deve ter um público aí em torno de 40 mil pessoas na Arena MRV. Mas sobre o treino de hoje, o Fausto Vera participou normalmente, treinou com os companheiros, já está regularizado no BID, então pode pintar como novidade para domingo. Ele vai ser apresentado oficialmente amanhã, aí pode repetir ali o mesmo roteiro do Alonso, né? É apresentado, dá entrevista e joga. Só que a questão do Vera é que ele briga por posição ali no meio de campo com uma dupla que já está mais consolidada, que é o Otávio e o Alan Franco. Aí vamos ver o que o Milito vai pensar para esse jogo. Sobre o Lianco, ainda fez um trabalho à parte, então não vai para o jogo domingo, está aí se condicionando fisicamente. Mariano e Lemos, eles iniciaram a transição do departamento médico, mas também devem seguir de fora para essa partida. Everson, Zaratio e Alisson fizeram trabalhos internos, também são ausências para esse jogo. O Rubens também, outra ausência, ele segue no processo de recuperação, realizou atividades no campo e na academia. Então o Atlético aí se preparando para o jogo de domingo, lembrando que não vai ter Guilherme Arana suspenso pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. Segue, o DM vai ficando vazio, mais opções para o Milito, isso é muito bom. E seguindo a tese do nosso querido Roberto Abras, né? Se o Vera deu a entrevista, ele vai pro jogo. Quem dá quem dá a coletiva vai pro jogo. Sinais, fortes sinais. Roberto, né? Abras chama. Beijo, Roberto. Bom, e como Batalha vai estar de volta, Batalha de volta, certamente não precisa, é igual o Breno ontem falou, é só colocar o Júnior Alonso para jogar na lateral esquerda, né? Sim. Que inclusive ele fez o gol sem querer. Como lateral, né? Como se ele estivesse, né? Como lateral. Então é isso aí. Jogo difícil. Eu vi ontem uma parte do jogo do Vasco, um time muito guerreiro, assim, muita vontade, comprando a ideia do Xará, do Rafa, né, que é o Rafael Paiva, que é o técnico interino. Eu creio que o Felipe Coutinho não deva estrear ainda, né? Não. Mas mesmo assim, o David, que jogou no Cruzeiro, está vivendo uma boa fase. O Verratti é um jogador que merece todo cuidado, né? Então vamos ver. E sem contar que esse Léo Jardim, quando joga contra o Atlético... Ele vira o Neuer. Vira. Leve a China. Verdade. Mas contra o Cruzeiro também, é contra o time mineiro que ele vira. Por isso Só que ele fica tão mineiro, famoso, né? aqui. Tem Mas algum esse trauma Verratti aí é um mineiro. perigo. O que o homem fica na área é brincadeira. E já que a gente tem essa... né, vamos lá, com essa defesa do Atlético, o homem planta lá, a gente não sai não. Vocês arrumam alguém para ficar lá com ele. Todo cuidado é pouco. Já que a gente falou de lateral esquerdo, só me adiantar aqui, não sei se já tinha preparado esse primeiro tempo, Vini. Tem essa história do Santiago Montiel, né? Que é um jogador do Argentino Júnior. Milito era treinador do Argentino Júnior. O que tem de verdade nessa história aí? Tem sondagem, não tem? Você e Edmara estavam apurando sobre o assunto aí mais cedo, né? Exatamente. Santiago Montiel, 23 anos. O nome dele voltou a ser especulado, ventilado, principalmente pela imprensa argentina nas últimas horas. E aí, nós checamos, juntamente aqui com a nossa Dimara Oliveira, que não existe negociação. O Atlético não negocia com o jogador, então não procede... pelo menos por enquanto não há nenhuma novidade em relação a Montiel, de que pode estar chegando. Não procede, o fato é esse, a gente, lógico, vai continuar apurando, acompanhando, mas o que temos de momento é isso. Mas eu acho muito difícil porque o que a gente ouviu, né, Vini, foi assim, pode cravar, não tem nada. Incisivo. Porque se fosse, eu acho que se o Atlético fosse procurar alguém, né, e que também não está procurando, porque a gente também recebeu essa informação, seria um atacante. Sim. Assim como a gente recebeu a informação também de que ninguém do Atlético recebeu proposta. E para chegar alguém, tem que sair alguém. E também parece que ninguém do Atlético, desses jogadores aí que a gente fala sempre, que podem deixar a equipe e tal, ninguém recebeu proposta. Então não tem... E além disso, Dimara, o Atlético hoje conta com 9 jogadores estrangeiros. Que é o limite que a CBF estipulou para as competições organizadas pela CBF. Então, se chega mais um, seriam 10 estrangeiros, alguém teria que ficar de fora da lista de relacionados. O que eu
penso assim, que pode ter acontecido o Atlético se prepara eventualmente para uma negociação, para uma proposta para o Guilherme Arana. Ela ainda não chegou. Mas o Guilherme Arana é um dos jogadores que mais desperta interesses, até mesmo do mercado europeu. Então, talvez o Atlético esteja tentando se antecipar, já monitorando no mercado algum substituto. Não significa que abriu negociação, que está chegando, isso é outra história. E o 9 estrangeiros é sem contar o Lianco, que tem dupla nacionalidade. É mesmo, né? Ele tem dupla nacionalidade, ou seja, tem 10, na verdade. Sobre essa questão de homem de frente aí, Breno Galante, tinha um papo do Thales Magno, né? Esfriou essa conversa? Você tem alguma informação? Será que o Galo tá aproveitando que ele tá encostado lá na gringa, nos Estados Unidos, tá esperando se aproximar o fim da janela para ver se compra um pouquinho mais barato? O que você sabe sobre o assunto, Breno? Ô Rafa, inclusive a informação que o Vinícius e a Edmara estão trazendo é a mesma que eu tive, né? Que o Atlético não vai contratar lateral, e não é só esquerda não, direita, né? Porque a torcida está fazendo uma pressão aí, porque o Mariano não pode contar com ele, mas o Atlético não pensa de maneira nenhuma. Na lateral esquerda, o Rubens é o substituto do Arana, e ele está voltando agora. Tem o Alonso que pode fazer isso por ali também. Então o Atlético acha que está bem servido. Pelo menos para essa temporada, como o Vinícius falou, enquanto o Arana estiver aqui. A questão do ataque, o que pega na questão do Thales Magno é o valor. O Atlético está em busca. Tem o Siga que está monitorando. Agora virou praxe, né? Oportunidade de mercado, né? É aquele jogador que vem sem muito custo para o clube. Essa que é a grande questão. O Atlético sente que o seu elenco está, de certa forma, completo. Pode, sim, trazer algum jogador se alguém sair. Se não sair, só uma oportunidade de mercado. Mas eu volto a insistir. Eu acho que é importantíssimo, viu, Rafa? Essa questão de se pensar no atacante. Porque a gente está vendo aí o Hulk não atravessa uma boa fase, né? O Paulinho errando vários gols. Tem essa questão, os dois estão pendurados, inclusive. Aí, já falamos aqui outras vezes, você vai contar com o Vargas? Será que o Vargas tem essa característica para ser esse homem-gol? Aí quem seria o companheiro dele? O Cadu? Cara, Kardec? Pô, a torcida do Atlético já percebeu que esses jogadores não dão conta do recado, né? Enfim, agora, o elenco é bom, o elenco está reforçado, dá para poder fazer um bom papel, principalmente na Libertadores, como ele tem aí cerca de 24 dias para poder treinar esse time? Dá, mas eu ainda acho que falta um centroavante para o banco, viu, Rafa? Eu também acho, viu, Breno? Também acho, concordo contigo. Falta um homem ali para ser esse reserva para o Hulk. A pergunta que não quer calar. Rafael, Vini, qual o valor que o Galo irá receber pela venda do Savinho ao Manchester City? Conta pra gente, Vinícius. Acesse lá, otempo.com.br. Clickbait. Não, brincadeira. Mas acesse lá também, mas vamos falar aqui sobre essa situação. O Savinho foi anunciado pelo Manchester City hoje, oficialmente. Vai ser jogador do City, vai ser jogador do Pep Guardiola. O City pagou 25 milhões de euros, mas o negócio pode atingir até 40 milhões de euros se cumprir ali as bonificações. O Galo vendeu o Savinho em junho de 2022 por 6,5 milhões de euros, à época 33 milhões e meio de reais. O Galo manteve 12,5% dos direitos econômicos do Savinho. Então, com essa negociação, o Atlético, na pior das hipóteses, vai desembolsar 19 milhões de reais. Vai ganhar. Perdão, desembolsar não, vai embolsar. Vai ganhar, vai faturar 19... Só pela venda, né? Isso. Se conseguir atingir as bonificações e atingir esse valor máximo, aí na melhor das hipóteses o Galo faturaria 30 milhões de reais. Mas no caso dele não conta o mecanismo FIFA também? Eu acho que conta, como o clube mecanismo de solidariedade. Tem essa porcentagem, isso só em relação à negociação aos direitos econômicos. Aí é os direitos econômicos. 12,5%. Isso, eu acho que o Atlético como revelador, como não ele ganha. Ele ganha porque mais, por mais que seja do mesmo conglomerado, quando ele sai do Galo, ele vai pro Troyes da França. Isso. É do Grupo City, mas depois ele vai pro Girona e depois ele primeiro é vendido. foi pro PSV. É isso mesmo, PSV. Ele foi vendido ao Troyes. PSV, né? Isso, aí Troyes. Aí do Troyes vai pro Girona e do Girona agora pro Manchester City. Então, como é entre
de um país para o outro, Isso. não é dentro do mesmo país, o mecanismo de solidariedade da FIFA solta, né? Autoriza um pagamento, uma grana. Boa, hein, gente? Não, boa não. A venda foi péssima eu do acho que- Atlético. A venda é péssima, mas eu tô dizendo assim, não. assim... Sei se pegar aí, Dimar, não dá nem €1 milhão se bobear. Agora... A gente não faz nenhuma festa igual o dono do time rival fez pros atletas. Exatamente. E aqui, era pro Atlético ter vendido melhor o Savinho. Ah, então, sim. com esses Eu acho valores aí também. que o Vinícius trouxe, a venda dele ficaria no máximo em R$64 milhões. Pensando no melhor cenário Sabe? possível. Muito pouco. Se Foi você 33, imaginar né? que o goleiro do Atlético que eu ia Paranaense falar. foi vendido por 18 milhões de 18 milhões. euros. O Bento. Entendeu? Então, sabe? Mas é porque... não... Pô, isso aí não justifica. Vende por uma proposta decente. Ou então deixasse o menino jogando aqui. Era isso que o Atlético tinha que fazer. Deu 33 milhões de reais. De na época, mão né? beijada, pô. O menino já tá na seleção brasileira, pô. Pois é. Eu acho que o Atlético negocia muito mal. Então, agora também tem a questão da pressão da torcida, né? Eu, inclusive, critiquei o Savinho algumas vezes e tal, ficando naquela história de foguete molhado, foguete molhado, foguete molhado. Só que o diretor não pode cair em pilha de torcedor. Claro que Tem que não. saber Você mais acha que a que... gente. Pois Tem é, que ué. saber mais que a gente. Porque o Rafael Leal, o Zé das Couve falou, ele é foguete molhado. Não pode cair na pilha.